Olá, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thais Queiroz e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6, saneamento básico, né? A primeira parte, a parte 1. Parasitismo, uma estratégia de vida. Cada espécie de ser vivo está adaptada a um ambiente e a um modo de vida. Os parasitas são organismos que se juntam a outros seres vivos, os hospedeiros, nas quais passam a se alimentar. E aí a gente tem os que são predadores e os que são parasitas. Os predadores, geralmente, eles se alimentam de uma grande variedade de espécies de plantas e animais. E os parasitas é um número pequeno de hospedeiro, que a gente tem como exemplo piolho, carrapato, certo? O parasitismo é uma estratégia de vida na qual o parasita se alimenta ao conseguir alimento de um hospedeiro. Embora o prejudique, normalmente não causa sua morte. O piolho, né, que são insetos, carrapatos, que são aracnídeos, são exemplos de seres que atuam como parasitas no ser humano. Ambos apresentam aparelho bucal capaz de perfurar a pele e de sugar o sangue do hospedeiro. O corpo mais achatado dificulta sua remoção pelo ato de coçar ou por meio da passagem de um pente fino. Suas garras permitem maior fixação dos pelos de mamíferos. Essas são algumas das características consideradas as adaptações ao seu modo de vida. E aí a gente tem os parasitas que são ectoparasitas e os endoparasitas. Os ectoparasitas são esses parasitas que vivem externo, né? Que vivem fora do corpo do hospedeiro, que é o caso do piolho e do carrapato. Tem os parasitas endoparasitas, os parasitas que vivem dentro do organismo do hospedeiro. Que aí a gente tem aqui o caso do esquitossomo e da tênia, né? Da teníase. As doenças causadas por parasitas são parasitoses. Os parasitas causados por vermes são chamados de verminose. E aqui a gente tem dois exemplos. O esquitossomo, que causa a doença da esquistossomose, e a tênia, que causa a teníase. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre a esquistossomose. A esquistossomose ela é popularmente conhecida como barriga d'água. Ela é causada por um platelminto ou esquitossomo e há dois hospedeiros para esse verme, que é o ser humano, né, que é considerado um hospedeiro definitivo, e o caramujo de algumas espécies, que é considerado o hospedeiro intermediário. Geralmente essas doenças são adquiridas, né, quando a gente entra em água que tenha lavas ou então bebemos água contaminada. É um esquema, né, da esquistossomose, aqui ó, a barriga, geralmente essa barriga grande, né, que a gente chama de barriga d'água, e a gente tem essas lavas, esses esquitossomos. De 1 a 5 milhões de brasileiros, ou seja, 3% da população. Vamos fazer aqui uma síntese, né, do que é essa doença. A doença ela é chamada de esquistossomose. Quem é o causador? Um verme, né, que habita os vasos sanguíneos do fígado. Quem são os hospedeiros? Tem o intermediário, né, e o definitivo. O homem, os seres humanos, é o definitivo e o caramujo é o intermediário. Como é que acontece esse contágio? Com a penetração da lava pela pele em rios e lagos contaminados. Quais são os sintomas? Mal-estar, emagrecimento, falta de apetite, dor de barriga, dor de cabeça, diarreia, vômito, náuseas. E como que a gente pode prevenir essa doença? Saneamento básico, tratamento dos doentes, educação sanitária, certo? São essas formas que a gente tem de prevenir. E aqui a gente tem um ciclo de vida da esquistossomose. Como é que acontece? O indivíduo contaminado, ele elimina, né, nas fezes centenas de ovos que dão origem a pequenas larvas.
E aí, essas lavas, elas contaminam, né, o ambiente, que aí ela, no meio ambiente, né, em água, os ovos se transformam em miracídeos, que nadam até encontrar um caramujo. Quando ele encontra esse caramujo, ele penetra no caramujo e nele se transforma em cercárias. Essas cercárias, elas saem do caramujo e penetram na pele do ser humano exposto. E aqui a pessoa, ela, né, sofre essa contaminação, né? Então, ela adquire essa doença, certo? E outra doença é a teníase, né? Que ela é causada pela verminose, a teníase, causada pela verminose. E duas espécies de tênias que parasitam o intestino humano são a Taenia soliu e a Taenia sagittarius. Vermes em forma de fita com crescimento contínuo, os adultos podem chegar a alguns metros de comprimento. Prende-se ao intestino humano por uma de suas extremidades, chamadas escolex, por onde absorve parte do alimento que o indivíduo ingere, podendo causar anemia e desnutrição. Os hospedeiros intermediários, eles são o porco, né, no caso da Taenia soliu, e o do boi, no caso da Taenia saginata, que eles podem se contaminar com os ovos, certo? Que a gente tem uns esquemas, ó. Tem aqui a Taenia adulta, né, e aqui a gente tem esse processo. O homem sadio ingere as larvas e essas larvas no intestino se tornam adultas. Aí tem os ovos no ambiente, né? Aí tem o hospedeiro intermediário e no intestino as larvas se migram para a circulação. Então essa doença é a doença da teníase, que ela é causada tanto, né, pelos dois causadores que habitam no intestino delgado. Os hospedeiros são o ser humano, como hospedeiro definitivo novamente, o porco e o boi como hospedeiro intermediário. Como é que é essa forma de contágio? Ingestão de carne contaminada, crua ou mal passada, tanto de porco como de boi. E os sintomas? Mal-estar, dores abdominais, anemia, náuseas, vômitos, certo? E a prevenção? Saneamento básico, novamente, tratamento dos doentes e evitar essa ingestão, né, de carnes cruas mal passadas. Aqui a gente também tem o esquema, né, da transmissão, que nas fezes de um indivíduo com teníase estão presentes segmentos, pedaços do corpo do verme. Os ovos podem chegar eventualmente a contaminar a comida do porco. E o porco, que ele é esse hospedeiro intermediário. No porco, os ovos originam cisticercos nos músculos ou no cérebro. Comer a carne do animal crua ou mal cozida permite que um cisticerco contamine outra pessoa. Esse cisticerco se desenvolve e se instala no intestino da pessoa e agora está com teníase. É esse o processo, é esse o esquema de transmissão. Aí tem a cisticercose, né? Quando ingere ovos de tênia, o ser humano pode atuar como hospedeiro intermediário, desenvolvendo cisticercos. A contaminação pode ocorrer pela ingestão de alimentos mal lavados, tanto verduras, frutas, que contêm esses ovos de tênia. E eles podem se alojar em regiões vitais, como o cérebro, né? Aqui a gente tem essas imagens. E se ele se aloja nessas regiões vitais, eles traz grandes, sérias consequências, né, para o ser humano. E aí a gente tem um esquema, mais ou menos a mesma forma daquele esquema anterior, tudo bem? Aí essa doença é a cisticercose, né? Que é causada pela larva cisticerco de tênia,
Quem são os hospedeiros? Os seres humanos. Como é esse processo de contaminação, de contágio? Ingestão de água ou alimentos contaminados, né, com esses ovos. E os sintomas? Dor de cabeça, convulsões, epilepsia, insônias, dores musculares e até a cegueira. E a prevenção? Saneamento básico, educação sanitária e tratamento dos doentes. Aqui a gente tem a teníase e a cisticercose. A teníase é o hospedeiro infecta-se ao ingerir carne suína ou bovina crua ou mal cozida, infectada pelo cisticercolava de cada espécie da tênia. Que a gente tem um esquema, né, do ciclo de vida da tênia. E aí a gente tem sobre a cisticercose, que é o hospedeiro infecta-se ao ingerir ovos viáveis da tênia que foram eliminadas nas fezes de portadores da teníase, certo? Que a gente tem da teníase o hospedeiro definitivo, o intermediário e da teníase o hospedeiro definitivo. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que todos tenham gostado e até mais. Tchau, tchau!